Fala pessoal, tudo bem? Sou eu, José Roberto Manhã, JR. Esse é o nosso canal Segura a Dica do Jota. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, compartilhe, curta, comente, por favor. Vai ajudar bastante a gente a melhorar o nosso canal. Hoje nós estamos fechando aqui uma trilogia em que a gente já fez 3 episódios. Se você não acompanhou, vai lá acompanhar. Não acredito que você chegou agora e não viu os 3 episódios anteriores. Muito importante para você entender sobre o que a gente vai falar hoje. Trazer todo esse contexto em que a gente vai falar sobre cultura de segurança. Bom, como eu sempre começo, trago aqui para vocês cultura de segurança. Significa estabelecer valores, comportamentos e práticas que colocam SSMA, Segurança, Saúde e Meio Ambiente, como prioridade em todos os níveis da sua organização. Poxa, Jota, lindo, maravilhoso o que você escreveu, o que você falou, mas como é que eu traduzo isso dentro do meu dia a dia? Como é que eu trago isso daí para o meu funcionário? Como eu trago isso para o chão da minha fábrica, para a minha operação? Primeiro ponto que a gente precisa ter em mente, primeira bolinha, princípios e valores, somado com percepção de risco, que é o nosso segundo episódio. Primeiro, princípios e valores, segundo, percepção de risco. Nosso terceiro episódio, comportamento seguro, a somatória vai ser a cultura de segurança. E aí é onde está a chave de todo o processo, quando a gente pode imaginar que a união desses três, a interseção dessa união desses três fatores vai dar nosso comportamento seguro e vai ser essa imagem? Nananina, não. Não é bem assim. Mas calma, o Jota está aqui para te ajudar e mostrar para vocês como a gente pode trabalhar essa questão. Primeiro ponto, se eu pegar princípios e valores, somar com percepção de risco, mas eu não tenho o meu comportamento seguro, o meu time não está ali engajado, o meu time não acredita que segurança é alguma coisa importante, é alguém que acredita que ele é acima de tudo, eu supero qualquer problema, eu garanto esse processo, eu vou ter uma segurança serrote. Por que essa segurança serrote? Porque ela vai ter altos e baixos em função dessa situação. Isso a gente identifica muitas vezes em equipes onde você tem um turnover, aonde você tem um trabalho de comportamento seguro que não é feito de forma consistente e perene. Você pode ter muitas vezes numa empresa que acabou de começar a nascer, em que você ainda não tem claro qual é o caminho que você vai estar seguindo. Então você pode ter esse tipo de situação. O segundo ponto que a gente pode ter, a gente continua tendo os princípios e valores. Então, eu, como dono da empresa, como CEO, como a pessoa que estou liderando o time, olho e identifico como isso vai estar acontecendo. Tem um segundo ponto, comportamento seguro. Então, no meu processo de contratação, junto com o meu time de RH, eu fui buscar profissionais alinhados com todo esse meu compromisso. Então eu já trouxe 2 grandes pilares importantes, mas eu não trabalho a percepção de risco. Eu acho que isso tudo é uma balela, só serve para trazer venda muitas vezes de uma consultoria, alguém que fica querendo atrasar o meu trabalho, o meu processo. Eu acabo tendo o quê? A segurança da surpresa. Como a segurança da surpresa? Ela vai chegar e, ó, aconteceu um acidente. Mas como aconteceu um acidente? Como a gente não viu? Poxa, não imaginava que isso era possível de acontecer. A gente não preveu que isso iria estar presente dentro da nossa atividade, dentro do nosso processo. Lá atrás, no passado, tem um exemplo muito emblemático de uma empresa que comercializava anticoncepcional e por uma falha dentro do processo de gestão de risco, você teve os placebos, foram para o mercado, e uma série de mulheres acabaram engravidando, achando que estavam tomando um anticoncepcional e, na verdade, era simplesmente um comprimido de farinha. Essa foi uma surpresa. Por quê? Porque a percepção de risco estava falhando dentro desse processo. Algo não estava funcionando. Você ainda vai ter uma situação em que eu posso ter uma percepção de risco muito latente, algo que está ali presente, em que você identifique e você veja. Algo que todo mundo sabe que é inerente à atividade e sabe que é uma atividade periculosa. Pode ser, por exemplo, um mergulhador de profundidade, pode ser alguém que trabalha numa plataforma, pode ser alguém que movimenta combustível ou um produto ácido, por exemplo. Eu tenho um comportamento seguro, ou seja, eu olho, eu sei que aquilo ali
é preocupante. Eu sei que aquilo ali é algo que vai causar um dano, trazer uma consequência muito grave. Contudo, a companhia não prioriza e não verifica esses valores. Recentemente, nesses últimos 15 dias, rolou um vídeo em que teve um acidente no norte do país, numa descarga de combustível, em que tinha um grupo de 4 pessoas num posto de combustível, numa área um pouco mais afastada, estavam ali conversando e alguém acende um cigarro e ele joga o fósforo no chão. E para surpresa de todos, você tem um incêndio. Na hora que você tem esse incêndio, todo mundo começou uma discussão muito forte, falando, poxa, mas ele está fumando dentro de um posto, etc e tal. Opa, calma lá. Existem distâncias seguras para que você possa exercer essa atividade. Mas como que chegou uma atividade inflamável? Como que chegou uma massa de vapor inflamável até ele? Por um simples equipamento, que era um cachimbo de descarga selada que custa R$ 800. Então, se eu estou executando uma descarga direta, sem utilização desse cachimbo, ou ele foi mal colocado, mal posicionado, que permite que esses vapores saiam, eu estou ampliando essa situação. Isso pode ser fruto, muitas vezes, de uma questão de princípios e valores, em que eu olho aquilo ali e falo que não é importante, ou a empresa não quis comprar, e com isso eu vou ter o quê? Uma segurança reativa. Depois que aconteceu o acidente, eu vou começar a trabalhar toda a questão de gerenciar a minha segurança, trabalhar essa minha cultura. Então, quando eu olho para a cultura de segurança, ela é a interseção desses 3 fatores. Lembrando, princípios e valores, nosso primeiro episódio. O segundo, em que a gente fala sobre percepção de risco. E o terceiro, comportamento seguro. Os 3 episódios que a gente já trouxe. Essa área cinza central é a área em que a gente vai estar falando sobre cultura de segurança. Qual é o nosso grande desafio quando a gente está gerenciando um time, buscando implementar todo esse processo, fazer com que ele cresça? É que essa área cinza cada vez ela fique maior, para que esses ciclos eles fiquem o quê? Concêntricos. Quando eu consigo esse processo, essa minha cultura de segurança, ela passa a ser inerente à minha atividade. Ela passa a ser algo presente dentro do meu sangue. Não é algo que eu precise ficar o quê? Relembrando a todos que é importante ser feito. Isso daí me lembra uma passagem minha lá no começo, quando eu ainda era estagiário, em que um ex-chefe meu me contou uma paródia. E aí ele contou uma paródia sobre um monge, e tinham 3 pessoas que queriam seguir a carreira, né, budista. E ele deu um desafio para eles. E ele entregou 3 pilhas de tijolos e falou para eles: trabalhem. O primeiro organizou todos eles numa pilha, e o monge mestre chegou e perguntou: o que você está fazendo? Falou: estou organizando eles aqui no monte, aqui no canto, para não atrapalhar ninguém. Ele chegou para o segundo e perguntou: o que você está fazendo? Ele falou assim: eu estou construindo um muro para trazer uma proteção, para trazer um resguardo, para evitar que o vento atinja. Ele falou: ok, muito bom. E o terceiro? Quando ele chegou para o terceiro, ele perguntou: o que você está fazendo? Ele falou assim: estou construindo um templo. A cultura de segurança é a construção de um templo. Ela não vai acontecer imediatamente, ela não vai acontecer naquele momento zero. A gente tem que olhar de forma visionária lá para frente. Muitas empresas fizeram isso. Trago para vocês, para mim, um grande exemplo, como a Volvo. A Volvo ela é reconhecida hoje mundialmente como um carro extremamente seguro. Mas engraçado, eu particularmente, nunca vi uma campanha da Volvo falando: nós temos o carro mais seguro do mundo. Mas todos sabem que é. Essa é a forma como ela traz a cultura de segurança presente dentro da atividade, inerente do dia a dia. E para que isso aconteça, você pode medir a sua cultura. Existem algumas metodologias, eu trago aqui 2, curva de Bradley, desenvolvida pela DuPont, Hudson Mais, desenvolvido lá pela Shell, em que numa você tem 4 níveis, desde o reativo até o independente, e no Hudson Mais você tem desde o patológico até o generativo, mas basicamente você sai de um estágio em que você não gerencia nada, eu não olho o risco, eu não olho o processo, atividade segura, eu não me preocupo, até o momento em que isso está inserido dentro da minha organização, em que eu não precise ficar falando.
em que eu não precise ficar lembrando a todas que isso é importante. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre curva de Bradley, Hudson e mais, me procura que a gente conversa no particular. Pessoal, eu vou trazer aqui para vocês 6 passos para que a gente consiga fazer essa aplicação. Lembrando, lá no Princípios e Valores eu trago um pouco mais de detalhes de algumas dicas do Jota para que a gente consiga fazer essa implementação dessa primeira circunferência. No segundo, a gente vai falar sobre percepção de risco, também tem algumas dicas, e comportamento seguro. Aqui a gente traz toda a conjunção desse processo. Então, quando a gente está falando de propósito, que é o nosso primeiro passo, traga um slogan, traga algo que fique presente, que vai aderir a todos, como se fosse uma música chiclete. Tinha lá no passado algumas empresas que eu trabalhei em que você tinha frases emblemáticas. Se não for seguro, não faça. A vida é o que importa. A segurança vem em primeiro lugar. Mas traga algo que represente a essência da mensagem que você quer trabalhar. Importante que metas não devem superar segurança se você está buscando que o propósito de segurança seja algo presente no seu dia a dia. Um exemplo que eu vejo, por exemplo, é a Toyota. Quando ela fala do processo Lean, em que ela busca a meta 0 falhas, qualquer funcionário numa linha de produção pode parar a linha de produção se ela identifica alguma coisa errada. O foco, ele está num objetivo maior do que simplesmente a meta de um determinado setor. Então, pense a respeito como a gente trabalha isso em segurança. Segundo, liderança engajada. Liderança engajada, a gente tem lá tanto em princípios e valores, quanto em percepção, quanto no comportamento seguro. As palavras movimentam, mas o exemplo arrasta. Uma criança anda porque vê outra andando, não se esqueça disso. Se você vê todo mundo atravessando uma rua na faixa de pedestre, você vai se sentir constrangido de não atravessar pela faixa de pedestre. Então, traga sempre isso claro, junto à sua liderança, junto ao time que faz todo esse controle, para que ele faça esse papel. Quando a sua liderança for fazer uma visita de campo, for a um setor e for conversar com alguém, você, como especialista da área de segurança, deixe claro para ele quais são os principais pontos que você gostaria que ele se atentasse, para que ele passasse a ter a percepção a respeito daquele risco, para que ele engajasse esse bem maior dentro dos princípios e valores da companhia. Então, ajude ele nessa visão, permita que ele consiga não só ser o exemplo, mas também a trabalhar essa liderança. Deixe claro junto a ele e que ele transmita isso, e deixe através dos exemplos novamente, que a busca é pelas falhas que geraram os acidentes, não pelos culpados. A partir do momento que você tem um acidente, a primeira pergunta você traz, que é quem falhou, já começou errado. Nós temos que perguntar o que falhou. Pode ter sido um procedimento, pode ter sido uma barreira de engenharia, pode ter sido um processo, ou mesmo pode ter sido uma falha humana. Mas como a gente vai trabalhar para que aquilo ali não se repita, não ocorra novamente? Então, fica aí essa segunda dica. Terceiro passo que a gente vai trabalhar, participação dos colaboradores. Segurança não se faz com poucas pessoas, só se faz com todas as pessoas. Já trouxe aqui para vocês a frase lá do Mandela, a insegurança de um, na verdade, é a insegurança de todos. É fundamental que a gente tenha toda essa interdependência. Incentive que ele faça o reporte de atos, condições seguras, quase acidentes. Só dessa forma que a gente vai conseguir identificar quais são as reais fragilidades que a gente tem nas nossas atividades. A gente vai poder identificar quais são as causas, lembrando causas, não culpados, para que aí sim a gente busque um processo de melhoria. É fundamental reforçar que a busca é pela causa e não pelo culpado. Caso contrário, vai ficar claro para todo mundo que é uma caça às bruxas e ninguém vai mais reportar o acidente, a menos que seja alguma coisa muito fora da curva e que ninguém consiga esconder. E aí você vai ter aquele momento que nós estamos falando da segurança
de surpresa, opa, tivemos um acidente e a gente não percebeu. Quarto ponto, capacitação, treinamento e desenvolvimento é fundamental. Lembra lá quando a gente falou sobre comportamento seguro, a gente pode trabalhar essas questões quando a gente vai falar tanto do desenvolvimento dos conceitos técnicos quanto dos comportamentais, e que os comportamentais demandam muito mais tempo para que ele chegue a um ponto que muitas vezes a gente necessita, aliado com o nosso princípio, com o nosso valor. Então a gente precisa trabalhar constantemente. Fundamental, hoje em dia, principalmente com a chegada de uma geração mais nova, ter uma diversidade na forma em que você vai treinar. Antigamente, eu me lembro dos primeiros treinamentos que eu fiz, você entrava numa sala como se fosse um auditório, todo mundo sentado numa cadeira, numa carteira, alguém falando sem que você pudesse perguntar, ou só ao final você poderia perguntar. Isso foi modificando o formato, a forma, então traga dinâmicas, traga simulados, traga casos reais para serem analisados. Traga casos que não fazem parte do seu dia a dia. Traga casos que aconteceram recentemente no mundo, por exemplo, para que ou ele pare, olhe e pense. A partir do momento que ele fizer isso, ele está modificando a percepção de risco dele, ele está modificando o comportamento seguro dele, e com isso ele está implementando, através desses treinamentos, os princípios e valores que você quer para que a gente tenha uma cultura de segurança forte, sólida. Quinto ponto, desculpa, sistemas de gestão. É fundamental que a gente tenha claro qual é o procedimento, qual é o manual, qual é a política, qual é a guia. Jota, então a gente vai sair escrevendo procedimento para tudo? Não. A gente vai escrever guia para tudo? Não. Mas eu não posso fazer isso? Pode. E aí, voltando lá, quando a gente falou da maturidade dessa cultura, você vai estar num determinado ponto, porque nem tudo vai estar ali descrito. Muitas das situações, elas vão ser questões inerentes ao dia a dia. Vão ser situações em que a percepção de risco dele tem que estar muito clara, o comportamento seguro tem que estar muito claro, e ele tem que estar muito ciente do princípio e valor da companhia, para que ele não tenha que tomar essas decisões. Muitas das coisas são leis. Eu preciso escrever a lei dentro de uma política, um manual? Não, ela já é uma lei. Eu não preciso escrever ela de novo. Eu não preciso falar que ninguém pode pegar um frota, um veículo, e sair, dirigir, beber e voltar a dirigir. Eu não preciso falar isso. Isso é uma lei, está escrito, né? Mas em determinados momentos eu preciso relembrá-los a respeito desse processo, indicando que aquilo ali é um princípio e um valor, que além da penalidade que você vai receber, vamos dizer assim, na sua pessoa física, a sua pessoa que está pendurada no CNPJ também pode sofrer essa consequência. Ah, Jota, mas isso é procurar o culpado. Não. Isso é procurar uma pessoa que está desalinhada no comportamento seguro em relação ao seu princípio, fragilizando toda a sua cultura. Perfeito? Seguindo ainda nesse quinto passo, busque, através de inspeções, auditorias, checklists, avaliações, a melhoria fundamental. Quando você estiver executando uma inspeção, uma auditoria, vou lá para identificar o que está errado. Não, não precisa fazer isso. Você vai estar procurando um culpado. Vai lá e procure identificar aquilo que eu consigo melhorar, aquilo que eu consigo avançar, aquilo que eu consigo crescer dentro do meu processo. Tenha como alguém que está ali para melhorar a atividade dele. A hora que ele te enxergar como sendo alguém que está agregando valor à operação, ao setor dele, ele naturalmente vai te chamar. Ninguém gosta de receber alguma coisa, alguma pessoa que entra na sua casa e fala que a cor da sua casa é ruim, que a sua sala é pequena, que o seu banheiro é antigo. A gente gosta de receber pessoas que vão agregar. Então, da mesma forma, se você tem um time ali de inspeção, de auditoria, que faz essas avaliações, traga essa mente para ele, para que eles consigam sempre melhorar toda a atividade. Sexto passo, reconhecimento e melhoria. Coisa mais comum que tem e que eu vi ao longo da minha carreira é que a gente desvaloriza as atitudes inseguras. Por que não valorizar as atitudes seguras?
o quanto a gente perde de oportunidade para reconhecer muitas das vezes aquele funcionário que está executando as atividades seguras, o comportamento seguro e ter uma percepção de risco alinhado com os princípios e valores da companhia, fortalecendo a cultura de segurança. O quanto a gente está deixando de reconhecer isso e mostrando para os demais que esse é o comportamento que a gente deseja. Lembra lá sobre liderança? O exemplo arrasta? Esse é o momento em que a gente tem essa oportunidade. Lembre-se, através do processo de melhoria, através de uma inspeção, de uma auditoria, de um checklist ou mesmo de um acidente, que o passado mostra os erros que não podemos cometer no futuro. Quem não olha para trás e não aprende vai cometer o erro de novo. Então, procure identificar quais foram as causas que a gente teve para que a gente possa, lá na frente, não errar aquele ali. E caso aconteça, a gente tem o quê? Uma falha segura, uma falha controlada, uma falha que ela é passível de acontecer, mas que ela não vai necessariamente gerar um impacto, uma consequência a toda a minha atividade, o meu processo. Para fechar, pessoal, eu trago aqui uma frase de André de Maurois, um romancista francês, em que ele fala: cultura é o que fica depois que se cesse tudo o que foi aprendido. E aí, quando eu estava pensando nesse episódio e pensei nessa frase, eu conversando, e aí eu fiz essa pergunta para duas pessoas. E aí eu fiz uma pergunta muito simples para ele e gostaria que você aí respondesse. Quando você foi aprender a atravessar a rua, qual é a frase que você se lembra? E por incrível que pareça, duas pessoas de duas cidades diferentes me trouxeram a mesma resposta. Pare e olhe para os dois lados. A cultura é o que fica depois que se esquece tudo que foi aprendido. Você não esqueceu, porque isso cravou na alma de todos como uma cultura de segurança. Isso fica presente dentro de você. Muitas vezes aquele ensinamento que seu pai, sua mãe, seus tios, seus irmãos trouxeram muitas vezes no começo da sua vida ou mesmo na sua vida profissional. Eu lembro quando eu fui iniciar a direção de um frota da companhia e hoje repensando, a primeiro treinamento de direção defensiva, a pessoa olhou e falou assim: quando chegar no cruzamento, faça a varredura, direita, esquerda, direita. Direita, esquerda, direita. Pare e olhe para os dois lados. É a mesma mensagem lá de trás, em que foi colocada e trazida pelos meus pais, pelos seus pais. Pessoal, era isso que eu tinha para falar aqui hoje para vocês sobre cultura de segurança. Espero que tenha gostado. Curta, compartilhe, comente. Mas, antes de terminar, eu não poderia deixar de agradecer ao time da Dark Sierra, que mais uma vez traz um maravilhoso episódio para vocês com alta qualidade, a qual tiveram pessoas que me encontraram e falaram assim: Jota, me fala quem são essas pessoas, porque eu gostei muito da qualidade da imagem e do som. Eles conseguiram até tornar você mais bonito. Eu achei essa parte um pouco tanto quanto uma brincadeira, mas fiquei muito feliz deles reconhecerem o trabalho do pessoal da Dark Sierra. E, logicamente, o time da Magilux. Nada seria do Segura Dica do Jota, agora do The Safety Journey, que é a nossa outra parte de consultoria na área de segurança, se não fosse eles garantindo que o respaldo e resguardo da nossa marca, isso é fundamental. Lembre-se, se você pensou no slogan de segurança e você não resguardar essa marca, muitas vezes você está perdendo algo muito importante para a segurança da sua empresa. Tá joia? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima.